Olá, eu sou professora Cirlene Vilas Boas, sou bióloga, professora de biologia, de química, ciências e educação científica. Eu leciono no Colégio Estadual Professor Nogueira Passos, aqui em Salvador. Este ano eu estou com as turmas de nono ano ensinando ciências e com as turmas de oitavo ano lecionando educação científica. E eu queria falar neste vídeo sobre um projeto que eu desenvolvi com as turmas de nono ano, onde o conteúdo de ciência se divide entre química e física. Na segunda unidade, eu trabalhei com eles o tema termodinâmica, mais especificamente termologia, ou seja, e principalmente a condução do calor por convecção. Bem, fizemos duas aulas teóricas. A primeira aula expositiva, né, onde eu explanei os assuntos, o que significa termodinâmica, termologia, e também falei um pouco sobre a tecnologia dos copos Stanley, pois eu busquei o histórico, busquei a tecnologia, a metodologia, né, que eles usaram para desenvolver essa técnica e achei pertinente usar os copos e as garrafas Stanley como exemplo, né, como recurso de aula prática para que os meus alunos entendessem melhor o assunto. E fluiu muito bem e o resultado foi muito bom. Então, esse projeto se resumiu em 4 aulas. As 2 aulas teóricas, a primeira uma aula expositiva, a segunda aula onde eu os coloquei na sala de aula com os Chromebooks e internet, né, o acesso à internet, para que eles fizessem a pesquisa, tanto sobre o assunto termodinâmica, termologia, a condução por convecção do calor, bem como o histórico e a tecnologia dos copos Stanley. Quero deixar bem claro que nada tem a ver com o lado comercial. O fato da empresa Stanley ter sido usada foi meramente para fins didáticos e como recurso para minha aula prática. E o resultado foi muito bom, porque eles entenderam, eles participaram e eles gostaram muito da aula prática. Resumindo, a aula prática constou, usando o método científico, usei 4 recipientes, né? Uma garrafa PET, um copo de vidro, um copo Stanley original e uma réplica, né? Uma falsificada, que a gente sabe que quando essas coisas começam a fazer sucesso, começam a aparecer as réplicas. Então, nós começamos o experimento colocando em cada um desses recipientes com capacidade de pelo menos 300 ml água a 5 graus centígrados. Medimos com termômetro preciso e colocamos em cada um dos recipientes, fizemos isso no laboratório de ciências da nossa escola. Após colocar 300 ml em cada recipiente, a garrafa PET, o copo de vidro, o copo Stanley e o copo falso Stanley, a 5 graus centígrados. E deixamos lá no canto, todos no mesmo local, dentro do laboratório. Após 4 horas, nós retornamos, eu com os alunos, e fomos aferir, né, com o mesmo termômetro para ver a que temperatura cada recipiente desse estava com seu conteúdo. Então, nós tivemos um resultado assim bem expressivo, né? Porque ficou constatado que o copo original Stanley manteve, após 4 horas, uma temperatura mais baixa, ou seja, começamos com 5 graus centígrados e quando a gente mediu após 4 horas, a temperatura da água estava a 10 graus centígrados. O copo Stanley falsificado estava com a temperatura de aproximadamente 17 graus centígrados. E o copo de vidro e a garrafa PET praticamente
demonstraram a mesma temperatura, ou seja, em torno de 30 graus, sendo até que a garrafa PET teve 1 grau a mais. O copo de vidro estava em torno de 30 graus e a garrafa PET em torno de 31 graus. Bem, a temperatura ambiente, né, no dia, aqui em Salvador, nós tivemos cuidado de medir, né, porque em metodologia científica, todos os dados, quanto mais informações, mais precisos os resultados. Então, a temperatura ambiente no dia estava 25 graus. Só que nós fizemos dentro de um laboratório, de uma sala fechada, o ar-condicionado desligado, as paredes do recinto pegando sol, então a sensação térmica, a temperatura dentro da sala estava superior, né, aos 25 graus que estavam marcando na cidade de Salvador naquele momento, naquele dia, naquela hora. Então, o que é que nós percebemos? Que o conteúdo do copo de vidro e o conteúdo da garrafa PET, eles praticamente, como diz até a própria lei da termologia, igualaram a temperatura à temperatura ambiente, porque a tendência é essa, né? Enquanto que os copos Stanley, o copo Stanley e o copo falsificado, sendo que o Stanley teve um resultado mais eficaz, eles conseguiram manter a temperatura baixa. E a que isso se deve? Foi essa explicação que eu dei aos meus alunos. Vou falar do copo Stanley original, até porque é falta de ética a gente abordar muito essas réplicas, essas falsificações. Mas a gente usou para fins didáticos, para usar na metodologia científica. Então, vou falar do copo Stanley. Por que a tecnologia Stanley proporciona, né, a manutenção da temperatura do conteúdo do seu copo? Porque ele tem duas paredes, a interna e a externa, e entre essas duas paredes existe o quê? O vácuo. O que é vácuo? Ausência de matéria, não tem nada. E isso faz com que a troca do calor de fora, né, da temperatura externa, que estava maior, com o conteúdo do copo, seja impedida, seja dificultada. Porque o que é a troca de calor? O que diz a termodinâmica, a termologia? A tendência é que os corpos próximos tendem a igualar as suas temperaturas por troca de calor. E essa troca de calor se dá de molécula para molécula, ou seja, matéria em contato com matéria. E o que é o vácuo? Ausência de matéria. Não tem moléculas, não tem nada. O vácuo é a única coisa de todo o universo que não é feito de átomos, que não tem matéria. Então, o que acontece? Quando existe uma separação entre a parede interna e a parede externa, e entre essas duas não existe matéria, ou seja, existe o vácuo, não tem como a condução do calor, a propagação do calor acontecer. Lógico que não tem como ter 100% de eficiência. Não é que essa temperatura de 5 graus que a gente colocou, se a gente deixasse por 24 horas, por 2 dias, 3 dias, a manutenção não ia ser tão precisa, né? Não vai manter 5 graus eternamente. Agora, vai dificultar, a troca do calor entre essas duas paredes e tendo vácuo entre elas, facilita com que a temperatura do conteúdo do copo seja mantida, tanto para o quente quanto para o frio. Neste experimento, nós só trabalhamos com a temperatura gelada. Futuramente, né, nós pretendemos dar prosseguimento, de repente repetindo o experimento, só que testando para o quente. Em relação à réplica,
e ao copo original, a réplica teve a sua eficácia, entre aspas, não, lógico, não tanto quanto o copo Stanley original. A temperatura se manteve, mas subiu mais um pouco. O copo Stanley original manteve mais baixa. Mas nós observamos também que, como a gente trabalhou com várias turmas e fizemos várias vezes os experimentos, nós notamos um desgaste maior e assim muito facilmente o copo estava recém-comprado, né? Eu usei os meus próprios recursos, porque infelizmente é assim que funciona na escola pública, nós professores, quando a gente quer dar uma aula prática, quando a gente quer oferecer um pouco mais aos alunos, nós temos que usar dos nossos parcos recursos, mas é assim que a educação funciona e isso me apaixona, porque quando a gente faz realmente por amor e querendo o resultado e amando o resultado, não importa se a gente tem que tirar do nosso bolso. Então eu comprei um copo Stanley original, comprei uma réplica e o que é que a gente notou? Existe uma diferença muito grande da qualidade da réplica para o original, como é de se esperar. Tanto que a diferença de preço é considerável. Então, o que é que a gente notou? Que a réplica, o fundo do copo, ele ficou todo chamuscado, ficou todo descascado. Caiu, um dos alunos, né, derrubou, porque são estabanados e são mais de 30 alunos dentro de uma sala de aula e nós trabalhamos, e eu trabalhei esse projeto com várias turmas, caía o copo, eles arrastavam na bancada e tal. A réplica ficou com o fundo todo descascado. Caiu também, teve uma rachadurazinha, teve uma moça, enquanto que o copo original manteve-se íntegro. Da mesma forma que ele começou o experimento, ele terminou o experimento e o pobre coitado também sofreu nas mãos dos meus alunos, com queda, com arrastar em bancada e tal. Eu quero finalizar dizendo, reafirmando que a intenção, né, desse projeto não tem nada de comercial, não tem nada a ver com as empresas Stanley, eu apenas usei como recurso didático. Agradeço a sua atenção, espero ter contribuído com alguma informação. Até mais.